Esse filme aqui, traduzido em português para O Preço de um Resgate, com Mel Gibson. Então, nesse filme, O Preço de um Resgate, um menino de 9 anos foi raptado e os pais precisavam pagar um resgate de US$ 2 milhões para que o filho não morresse. Mel Gibson, nesse filme aqui, ele é um milionário lá do ramo da aviação, e por isso os sequestradores pediram um resgate de US$ 2 milhões. E é assim que o filme se desenvolve. Mas isso daqui é ficção, né? Um filme. Já na vida real, em 1983, o dono da Heineken foi sequestrado em Amsterdã, na Holanda, e os sequestradores pediram 11 milhões de dólares. E aqui, recentemente, no Brasil, né, com a morte do Abílio Diniz, a gente recordou lá a televisão ficou recordando que o Abílio Diniz também foi sequestrado, né? E daí pediram 30 milhões de reais para soltar o Abílio Diniz aqui no Brasil. Então são quantias aí muito altas, né? Qual foi o maior resgate já pago? Bom, o Abílio Diniz foi 30 milhões de reais. Então, se fosse passar para dólar, né? 11 milhões de dólares lá, que foi o sequestro do Fred Heineken, daria mais do que os 30 milhões aqui, né, do Abílio Diniz. Não sei, se fala do Fred Heineken como um dos maiores resgates já pedidos e já pagos. Talvez tenha tido outros, não sei. De qualquer forma, fica aí para a gente pensar qual foi o maior resgate já pago. E daí a gente tem que pensar que até agora a gente viu resgate em termos financeiros, né? Mas tem um outro resgate aí, que vocês já estão deduzindo qual é, que na verdade foi o maior resgate de todos os tempos. Mas normalmente o resgate é exigido de milionários que têm como pagar. Abílio Diniz, o Heineken, né? Mas e quando é exigido um resgate de alguém que não tem condição alguma de pagar? E esse é o nosso caso, né, pessoal? Não temos condições de pagar o resgate. O Salmo 49:7 diz: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, salvar, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. A gente não tem condições nem de se auto-salvar, porque nós somos pecadores, como um pecador vai salvar outro pecador. A gente não consegue nem salvar nós mesmos, que já salvaram outro. E por quê? Porque o preço do resgate é caríssimo, diz aí. O preço do resgate de uma alma é caríssimo. E o fato é que nós não temos condições de pagar o preço do resgate pedido pela nossa salvação. Então, se a gente imaginar aí o desespero, né, de uma pessoa que tem o seu filho sequestrado, sua filha sequestrada, um parente sequestrado, e você não tem condições de pagar, se a gente se coloca no lugar, né, nesse padrão humano, a gente já se desesperaria, se a gente não tem condições de pagar. E essa, na verdade, e a gente tem que lembrar disso, para a gente ter a correta dimensão da gratidão que a gente dá a Deus na Páscoa, né? Na Semana Santa e na Páscoa, e todos os dias da nossa vida. Enquanto a gente não entender enquanto a gente não entender o tamanho do buraco que a gente estava, enquanto a gente não entender a nossa condição de pecadores e de que não temos condições de nos salvar e não teríamos condições de nos salvar, hoje em dia é muito cômodo para a gente, porque nós somos cristãos e cristãos de longa data, e às vezes a gente começa a se acostumar a tudo. E se acostumar a dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas, pessoal, a gente tem que ter a noção, porque senão a gente não tem mais gratidão. A gente se acostuma tanto que já não agradece.
Mas a gente tem que ter a noção de que nós estávamos perdidos e condenados, e a gente não tinha condição de pagar o nosso resgate. E não tínhamos condições de nos auto-salvar. E por isso Jesus veio ao mundo para pagar o nosso resgate. É isso que diz em Marcos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, né? Marcos 10, 45 e Mateus 20, 28 falam a mesma coisa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o verdadeiro Deus, se tornou verdadeiro homem, Filho do Homem, para dar a sua vida em resgate. Para dar a sua vida em resgate. Jesus, só há salvação para nós e só há libertação para nós, porque alguém pagou o resgate. E daí a questão é, havia um preço a ser pago pela salvação. 1 Coríntios 6 diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que o Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vocês não pertencem a vocês, porque vocês foram comprados por preço. E a noção aqui, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, e na época do apóstolo Paulo, no Império Romano, e até isso aparece diversas vezes na Bíblia, é uma época de escravidão, em que há escravos. E o escravo foi comprado, é isso que a gente vê dos escravos negros aqui no Brasil também, era mais ou menos essa situação. O dono pagava pelo escravo. E então a escravidão, se alguém outro quer comprar o escravo de outra pessoa, tem que pagar o preço. E essa era a questão. Nós éramos escravos do pecado, diz a Bíblia. Escravos do pecado. Já vou mostrar um texto para vocês. E havia um preço a ser pago para que nós fôssemos libertados da escravidão e da condenação. E Jesus pagou esse preço para que nós fôssemos libertados, né? Nós fomos comprados por Deus, comprados por Jesus. E agora pertencemos a Deus. Nós fomos comprados, Ele pagou o preço. Ele teve que pagar o preço por nós. Vejam Hebreus 2, 14 e 17 fala dessa escravidão. Os filhos são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, porque eles tinham que pagar a dívida, né? As pessoas de carne e sangue tinham que pagar essa dívida, tinham contraído essa dívida. Então por isso Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles, se fazendo verdadeiro homem. E ele fez isso para que, por meio da sua morte, ele pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte também é condenatória, porque com a morte acaba toda a esperança. E se a pessoa morreu sem fé e sem Jesus, ela está nos seus pecados e está condenada eternamente. Então, a morte é um terror, porque com a morte cessa toda a esperança. E Jesus veio ao mundo e se fez carne para, né? Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo e libertar os que foram escravos. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, diz 1 Pedro, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, o preço do resgate, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Não era uma condição de ouro ou prata, de dinheiro. Dinheiro nenhum compra a salvação. A pessoa mais rica desse mundo não pode comprar o bem mais precioso.
que é a salvação. E esse bem mais precioso, que não há dinheiro no mundo que pague, né? Virou até ditado popular isso, né? Não há dinheiro no mundo que pague. Mas o que realmente não há dinheiro no mundo que pague? Não há dinheiro no mundo que compre a salvação, que liberte da escravidão, do pecado e que dê o maior bem de todos e que está acima de tudo, que é a salvação eterna. E esse preço não foi com dinheiro, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Jesus, o verdadeiro Deus, se fez verdadeiro homem para que, com a sua morte, a morte de um verdadeiro homem em lugar dos homens, mas ao mesmo tempo a morte do verdadeiro Deus pleno, conquistou salvação plena de todos os nossos pecados. Então nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo e é isso que acontece na Sexta-feira Santa. Jesus está pagando o preço do nosso resgate, pagando o preço da nossa vida. E o que diz aí nesse quadro, o perdão não foi barato. Jesus deu a vida, porque a gente fala assim, quanto custa a salvação? E daí a gente vai ler em Romanos, a gente vai ler em Gálatas, que a salvação é gratuita. E a salvação é gratuita. A salvação é por graça e por bondade, para nós. Para nós, ela é de graça. Mas ela custou a vida do Filho de Deus, que pagou amargamente na cruz por cada um dos nossos pecados. Por isso, nossa gratidão, louvor eterno de todo o coração, jamais esquecer. Quando a gente esquece do tamanho do preço, do resgate, a gente agradece pouco. Quando a gente tem a dimensão da condenação, quando a gente tem a dimensão do nosso problema, aí a gente tem a dimensão do que Jesus Cristo fez por nós e de que nós somos eternamente gratos e todo louvor e adoração ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías diz isso, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Olha o preço a ser pago. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, o castigo estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Olha, Jesus pagando o preço. Jesus pagando o preço do resgate na cruz. Sendo traspassado por causa das nossas transgressões, sendo esmagado por causa das minhas iniquidades. E o castigo que eu merecia, que me trouxe paz, estava sobre ele, e ele estava pagando. E pelas suas feridas eu fui sarado. Gratidão eterna. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Vamos ver um pouquinho melhor? Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Olha a dívida. A dívida são os nossos pecados. Deus perdoou todos os nossos pecados e os pecados são as dívidas. Então ele anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos. A conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a arrepender. São os regulamentos de Deus. Os regulamentos de Deus que nós somos obrigados a obedecer. Mas como nós não obedecemos aos regulamentos de Deus, nós apenas avolumamos cada vez mais a nossa dívida. Quando eu erro, quando eu erro contra Deus, eu cometo mais o pecado e avolumo ainda mais a minha dívida. Entende?
Mas então, e não tem como sair disso, porque nós continuamos sendo pecadores. Então, cada dia, nós não cumprimos os regulamentos que somos obrigados a obedecer, e com isso, cada dia nossa dívida fica maior. Mas então Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. De que forma? Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Quando Jesus dá a sua vida na cruz, ele paga por todos os nossos pecados. Ele paga por toda a nossa conta, toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida. Todos os meus pecados. Isso é graça, isso é amor imerecido. Cuidem com essa frase que eu vou dizer agora. Cuidem com o que vão fazer com ela. Mas essa é a verdade. E é consolador entender isso. Jesus já pagou pelos meus pecados de amanhã. Jesus pagou por todos os meus pecados até hoje. E Jesus já pagou por todos os meus pecados que eu ainda vou cometer. Isso não... Vejam o que vão fazer com isso, porque isso não é um passaporte para a gente agora se entregar ao pecado e dizer, tudo bem, Jesus já morreu na cruz por mim, então agora não tem mais problema, vou cometer pecado. Não, quando eu entendo a grandiosidade desse amor e desse sacrifício de Jesus para perdoar todos os meus pecados, eu não quero mais o pecado na minha vida, e eu quero me afastar do pecado, e eu entendo que por causa do meu pecado Jesus morreu, e eu não quero cometer pecado, eu quero agradar a Deus, viver uma vida de gratidão a Deus. Mas o fato é esse, pessoal, e isso é consolador demais. Porque eu não vou poder, infelizmente, eu não vou passar um dia sequer da minha vida sem cometer algum pecado. Mas Jesus já pagou toda a minha dívida na cruz. Isso é gratidão a Ele. É por causa dele que eu tenho vida, é por causa dele que eu tenho perdão, é por causa dele que o meu resgate foi pago. Não por mim, mas por ele. Gratidão, 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 né? Digno é o Cordeiro de receber toda honra, louvor e glória. Apocalipse. É isso que, quando a gente entende isso, é isso que o Apocalipse diz, que os salvos estão cantando aos pés do Cordeiro. Quando Jesus volta, eles estão ajoelhados dizendo, digno és ao Cordeiro de receber. Porque não sou eu, porque não é por mim, sempre foi por Ele. E é graças a Ele, é só gratidão, 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 gratidão. Digno é, Senhor, ao Cordeiro que foi morto, de receber toda a honra, louvor e glória hoje e para sempre. A dívida foi paga. Mas este foi o preço que Ele pagou pelo resgate. O verdadeiro Deus se fez verdadeiro homem para nos resgatar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Que deu a si mesmo em resgate por todos. Para finalizar, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Veja que nós não tínhamos direito a herança nenhuma por sermos pecadores, mas dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. De que forma Ele nos capacitou a participar da herança? Ele nos libertou do poder das trevas. E Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Notem um detalhe aqui muito importante e que fecha o nosso estudo de hoje, que nosso estudo de hoje, o apóstolo Paulo diz que nós éramos escravos e havia um preço que precisava ser pago, um preço que precisava ser pago pela liberdade. E o contexto é de escravidão. Quando você é escravo de alguém, você precisa ser resgatado com um preço. E olha o que isso aqui é, Ele nos transportou para o reino, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. É como nós estávamos em outro reino, do reino da condenação, do reino das trevas,
do pecado, da morte, da condenação. E Jesus nos libertou, pagou o nosso preço, nos tirou das trevas, nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou para o reino da luz, né? Nos transportou para o reino do seu Filho amado, aonde tem salvação. Nos tirou do reino do pecado, nos transportou para o reino da salvação. Nos tirou das trevas, nos transportou para a luz, para a paz, para a eternidade, né? Onde está Jesus. E nós estamos hoje no reino do Filho amado. Sou pecador, mas estou no reino do Filho amado, no reino do perdão, em que tenho todos os pecados perdoados. Isso é maravilhoso. Olha a libertação, ele nos libertou, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Resgatando, a Páscoa do Antigo Testamento fala de um resgate. Deus resgatou o seu povo escravo do Egito. E durante todo o Antigo Testamento, a Páscoa lembrava do resgate. Deus resgatou o seu povo do Egito, da escravidão. Mas havia uma escravidão muito maior e uma Páscoa ainda muito maior, que era o resgate do pecado e a libertação e a salvação eterna. Então a Páscoa é a libertação de um povo. É a libertação de Jesus pagando na cruz o nosso preço. Qual foi então o maior resgate já pago? O maior resgate já pago foi nosso resgate, o resgate da humanidade, o resgate em que Jesus, não com ouro ou prata, mas em que Jesus dá o seu santo e precioso sangue, resgata a mim, pecador, resgata você, resgata a humanidade pelo seu amor. Quero encerrar o estudo de hoje com um vídeo que sempre me tocou muito, continua me tocando, e vou colocar para vocês, prestem bastante atenção, tá? Eu já assisti várias vezes, mas para quem não assistiu ainda, presta atenção desde o início, tenta ler o que está acontecendo, ouvir a música. Alguns podem não gostar, a música é meio que uma banda, né, de um estilo peculiar a eles, não é o estilo musical de todo mundo, eu entendo isso, mas tenta entender, a música é muito interessante. Tenta ver o vídeo, preste atenção no vídeo, preste atenção no que está aparecendo e ao mesmo tempo o que a música está falando. É bem tocante. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado
mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai.